Sophie, vamos agora, a gente agora vai receber um depoimento aqui muito interessante. Ela está ao vivo conosco aqui, depois ela fica conosco também para o nosso próximo bate-papo. A gente vai receber agora, ela é paciente da Sophie e ela topou aqui conversar conosco, trazer o seu depoimento. Ela é psicóloga também. Quer apresentar, Sophie? Quer apresentar ela? Porque você sabe mais do que eu. Não, eu achei interessante acrescentar que ela é psicóloga, porque ela vai contar um depoimento, aliás, muito corajoso, porque não é fácil falar da sua história. E o fato dela ser psicóloga, acho que faz que ela não somente fez uma reconexão, uma transformação linda com ela mesma, mas hoje ela quer contribuir, ela quer ajudar, porque ela vivenciou uma coisa maravilhosa e ela está aqui hoje. Eu quero agradecer muito, porque precisa de coragem para se expor dessa maneira, e com certeza hoje ela está contribuindo e muito. Com certeza, a gente compartilha, né, as nossas experiências para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. É a Marina Vale, a gente já pode colocar ela na tela, ela já está aqui conosco na tela. Marina, em primeiro lugar, muito obrigada por participar do nosso evento, é uma honra ter você aqui como psicóloga, como paciente, como uma pessoa também que está nesse manifesto, né, que assina esse manifesto conosco nessa tarde de sábado. Então, eu gostaria de conhecer um pouquinho de você, da sua história, quais são suas dores e alegrias nesse percurso. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu estou muito honrada de estar aqui, assim, porque eu sou muito entusiasta da causa do manifesto, né? Porque eu vivi na pele o que é esse novo olhar sobre a obesidade, né? Que é o que eu vou trazer para vocês. Um pouco de uma história concreta, né, de como lidar com o paciente, né, como foi o meu caso, né, quando eu me vi com compulsão alimentar e com obesidade em 2019, né, e todo o acolhimento e tudo que aconteceu e que me fez melhorar o meu quadro hoje em dia, né. Então, eu estou muito honrada, já chorei muito ontem, pensando nesse percurso, né, assim, e na realização de estar aqui hoje também. E vamos lá, né? Eu fiz um pequeno compilado aqui para eu me guiar, para não tomar muito tempo de vocês, tá? Então, vamos começar. Em 2019, eu tinha um quadro de compulsão alimentar e obesidade, com um pouquinho de resistência à insulina. Os demais índices glicêmicos e colesterol, né, eles estavam ok. Mas eu tinha muito estresse com o meu trabalho e na vida pessoal também, com um quadro ansioso e depressivo. Eu vinha de uma longa trajetória de dietas restritivas, de efeito sanfona, só que pela primeira vez eu tinha ficado com obesidade em si e com compulsão alimentar. E na última dieta, que foi mais ou menos 2017, 2018, eu tinha perdido 15 quilos. E depois eu reganhei praticamente o dobro disso, e foi muito rápido. E foi quando eu fiquei desesperada com essa perda de controle, né? E eu procurei a Sophie por indicação de uma amiga nutricionista, né? A partir daí, eu comecei a trabalhar o comportamento alimentar. A Sophie me apresentou um novo mundo, me convencendo cientificamente, né, que ela é boa nisso, das vantagens de fazer as pazes com a comida e com o corpo. Eu tinha muito medo de comer, de perder o controle, e eu só vivia pensando em comida. Era uma fome terrível, na maior parte das vezes emocional. Eu beliscava muito durante o dia. E a sensação era de que se eu não tivesse comida por perto, eu ia morrer, né? Eu estava completamente desconectada com meus mecanismos de fome e saciedade. Então, eu iniciei um tratamento multidisciplinar com a nutricionista Sophie, uma psiquiatra, uma nutróloga, que, né, tratou mais da parte metabólica, né, das taxas sanguíneas, e uma psicóloga, né? Na parte da nutrição, que é o que talvez mais interesse aqui, foi fundamental a quebra de tudo que eu tinha aprendido sobre alimentação e peso corporal. O trabalho foi feito no sentido de entender os tipos de fome, os graus de saciedade, a diferença entre estar saciada e satisfeita, a importância de ter prazer na alimentação, de socializar com a alimentação.
de fazer escolhas alimentares menos processadas, porém também sem demonizar os industrializados. Né? Tiramos, eu e Sofia, a gente tirou todos os demônios e culpas relacionados à alimentação, tentando resgatar o comer intuitivo com o qual nascemos e a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Eu fiz também um curso vivencial de Mindful Eating, que também contribuiu nesse processo. Então, eu comecei a entender que nosso corpo tem a sua própria sabedoria e que eu precisava respeitar seus mecanismos de defesa. E engordar foi um mecanismo adaptativo que o meu corpo encontrou para me proteger das sucessivas restrições que eu tinha passado. Não adiantava eu querer mandar no meu corpo, né? Eu aprendi que o tempo do corpo não é o tempo frenético desse mundo que a gente vive, né? A gente tem que ter paciência. Então, assim, a gente traçou pequenas metas no meu tratamento e a primeira meta era parar a compulsão alimentar, não tinha nada a ver com peso, parar a compulsão. Depois, estabilizar o peso e só depois, conforme meu corpo fosse desestressando, ele iria conseguir perder peso paulatinamente, né? Eu entendi que era algo a longo prazo, que varia de pessoa para pessoa e que eu ia precisar encarar, porque não tinha mais outro caminho possível. Eu até tentei no início, e sob recomendação médica, fazer o uso conjugado do Ozempic, né, que a gente falou aqui hoje de manhã. Porque eu tinha uma resistência à insulina, então a gente achou que poderia ajudar. Só que o efeito foi inverso. Eu me desconectei mais das questões de fome e saciedade, porque eu estava sempre saciada, né? E eu não conseguia comer os nutrientes necessários. Mas a fome emocional permanecia, porque o Ozempic não pega a fome emocional. Então eu beliscava pequenas porções de chocolate ao longo do dia, né? Minha alimentação ficou muito pobre e ultraprocessada, porque é o que eu conseguia comer sem fome. Então, conversando com as pessoas que me acompanhavam, sobretudo com a Sofia, a gente viu que não dava para continuar assim, isso não estava saudável, né? Então, eu mergulhei mesmo de cabeça no processo mais longo, só que mais efetivo. Então, paulatinamente, eu fui tirando o peso da culpa com a comida e o peso da autocobrança para emagrecer. Eu parei de seguir nas redes sociais todas as pessoas que faziam parte da cultura da dieta e do emagrecimento, né? Eu passei a seguir nutricionistas comportamentais, modelos plus size, o Ambulin, né? O pessoal da USP que trabalha com esse novo olhar, atletas que supostamente estão acima do peso. E aí eu vi que eu poderia viver uma vida normal com o meu peso durante esse processo, né? Eu poderia caminhar, dançar, sair com amigos, fazer tudo que eu não me permitia porque eu achava que eu só precisava me punir e me restringir. Eu também achava que minha vida só ia acontecer quando eu fosse magra, que eu só ia ser feliz ali, né? E aí eu aboli essa ideia e passei a viver a vida intensamente com o peso que eu tinha mesmo, né? Uma obesidade grau 1. Um ponto crucial que eu vejo no tratamento todo foi a postura amorosa e sem julgamento da Sofia e dos demais profissionais que me acompanharam. Em nenhum momento eu fui pesada, por exemplo. Até hoje eu não sei meu peso. Eu não sei que peso eu estava nessa época ou o peso que eu tenho hoje. Né? Em nenhum momento eu fui criticada por uma recaída na compulsão, por uma escolha alimentar. Né? Em nenhum momento a Sofia priorizou o peso, mas a saúde como um todo. E esse olhar acolhedor devolveu para mim a minha subjetividade, o meu protagonismo e a minha autonomia. Eu voltei a me ver como gente, né? E não como uma obesa, como uma pessoa monstruosa, né? Eu comecei a me ver como uma pessoa normal, entendeu? E isso foi muito importante para eu sair da gaiola que eu estava. Eu comecei a me sentir livre e com essa liberdade, né? Você tira um peso mental essa energia, ela volta de outras formas. Então, eu comecei a ter energia para me movimentar mais, para buscar hobbies, atividades que eu gostava, né, no meu ritmo, sem exageros. Eu passei a comprar roupas mais decotadas, mais coladas, que antes eu tinha vergonha de usar, né? Então, eu comecei me empoderando e me achando bem do jeito que eu estava. E o apoio da família também foi bem importante, porque eles embarcaram nessa visão, né? Eu fiz meio que uma capacitação mostrando como era essa nova visão da obesidade, qual a visão da Sofia, né? E os meus pais, eles não fizeram mais nenhum comentário sobre o meu peso, sobre o que eu estava comendo, né? Isso ajudou bastante.
E a psicoterapia me ajudou a abandonar as coisas que não estavam mais dando certo na minha vida, né? Então, eu tirei as fontes de estresse que também contribuíam para o meu quadro de obesidade e de compulsão alimentar, né? Então, como resultado disso tudo, o que, que aconteceu? De 2019 para cá, bem devagarzinho, eu fui voltando a ser saudável, né? A compulsão, ela parou totalmente. Não tenho, nunca tive mais nenhum episódio. A resistência à insulina foi embora. O peso no início estabilizou, né? E mais recentemente, de um ano para cá, começou a cair. Então, eu passei do manequim 50, que eu usava um tempo atrás, para o 46, 44 agora, mais ou menos, né? Eu desmamei os remédios psiquiátricos, eu recebi alta da Sofia, da médica nutróloga. Eu não penso mais em comida, isso foi o mais libertador de tudo. Eu só pensava em comida o tempo todo. E agora eu penso em outras coisas. E hoje em dia eu olho para a comida e eu só tenho alegria, a não ser que seja uma comida que eu não goste, né? Mas se for uma comida que eu gosto, eu olho e eu sorrio. Eu não tenho conflito mais com aquilo, né? Então, hoje, o que mais me chama a atenção, que aconteceu um dia desse, é que eu fiz uma lata, né, de brigadeiro e eu passei uma semana para terminar de comer essa lata, né? Assim, depois do almoço, eu comi uma colher de sobremesa, depois da janta, uma outra colher, e levou uma semana. E antigamente eu comia uma lata em algumas horas, né? Porque tudo é permitido. Então, esse brigadeiro ele é uma sobremesa, ele está dentro de um conjunto de uma refeição completa e nutritiva, né? Eu sei que eu posso comer brigadeiro numa segunda-feira, se eu tiver com muita vontade. Assim como eu posso comer a salada no domingo, porque eu passei a ter vontade também de comer salada, né? Porque quando você se reconecta com o corpo, você escuta de fato o que ele pede. É bem interessante isso, né? E antes eu era surda a tudo isso. Então agora eu consigo reconhecer que quando eu tenho uma fome física, quando eu tenho uma fome mais emocional, ou uma vontade de comer uma coisinha específica. Então, antes de ir na geladeira, eu penso, eu quero mesmo comer isso, ou será que eu estou entediada, né? Se a resposta for, eu quero mesmo comer isso, eu como, e não tem nenhum conflito, tá tudo bem. Mas às vezes a resposta é que não, ó, dá para você esperar, o almoço é daqui a meia hora, sabe? Então eu vou fazer outra coisa, não tem mais conflito. Então eu vejo que corpo e mente finalmente fizeram as pazes, no meu caso, né? E esse ganho ele é eterno, ninguém tira isso, você não consegue mais voltar atrás. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje.